Opa! Estamos seguindo aqui essa jornada de podcast, gente. Você tá gostando? Eu tô adorando poder falar com você, levar informação, te dar as boas-vindas. Esse é mais um episódio do Família Investcast, o podcast da família investidora, que nesse podcast nós te ajudamos a se aposentar 15 anos mais cedo, com uma renda 3 vezes maior, exatamente. Em moeda forte. Em moeda forte, e te introduzo. Parabéns por me apresentar. Como é o seu nome? Sim. Nilson Dias. E eu sou o Thiago Bernardes. Nós estamos aqui para poder falar bastante para você de por que investir no exterior é a melhor opção para você. E antes de mais nada, antes de falar o episódio, o tema, que inclusive é muito interessante e específico para um tipo de pessoa, faz para nós o convite, Nilson. Pessoal, dias 6, 7 e 8 de agosto nós teremos um evento, O Grande Plano, Como Investir no Exterior, às 8 horas, horário de Brasília. Participa com a gente porque a gente vai te dar todo o passo a passo para você sair do zero e se tornar um investidor global, tendo rentabilidades aí muito acima da média do que você está acostumado a ter aqui no Brasil. Obviamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futuro, mas nos últimos 40 anos a gente tem aí capturado numa carteira global uma rentabilidade muito acima da média brasileira, tá? Então, nesse evento você vai entender por que você deve investir no exterior, o que são as moedas fortes, o que são os ETFs, por que a gente deve investir em empresas, toda a questão de dividendos, impostos, tudo isso vai ser coberto durante esse evento e as lives de aquecimento também que vão começar aí uns dias antes. Então clica aqui embaixo na descrição aqui desse vídeo e também aqui no QR Code, você pode apontar o seu celular aqui para se inscrever no evento, participar do grupo de WhatsApp, para você não perder as lives de aquecimento que a gente vai te avisar. Durante essas lives a gente vai estar conversando, já tirando algumas dúvidas, para quando você chegar no evento em si, você já chegar ali pronto, né? Já saiu do zero, já não é mais tão cru, tão café com leite, já vai chegar lá pronto para você absorver o conteúdo e terminar o evento com uma carteira montada para você começar. O grande evento, o grande plano. Como investir no exterior, a gente se espera no dia 6, 7 e 8 de agosto. Bora lá. E o tema de hoje desse podcast, essa conversa profunda, é como planejar seu futuro com ETFs ganhando entre 4 a 10 mil reais. Estamos falando de uma pessoa que já passou daquele período de 0 a 0, né? Ganho, se eu soube controlar minhas despesas, já estou conseguindo guardar um dinheiro, ganho meus 4 mil reais, já trabalho numa empresa multinacional, por exemplo, já passei daquele período de recém-formado, estou com os meus há 30 anos, já estou no meu cargo de, não sou júnior, sou pleno já, não sou mais estagiário, sou pleno, estou indo para uma coordenação, estou indo para um cargo, né, de uma empresa que já é um cargo de confiança, de uma parte estratégica. Então é para você esse podcast. É muito específico. Para o empresário também, que já pro tem empresário, lucro, que, né, o autônomo, médico autônomo, o empresário, é uma posição que você já está aí com um salário, uma remuneração já proporcional ao custo de vida junto com a sua esposa, aí já somando aí mais de 10 mil reais, é para você esse podcast. Então preste atenção nas dicas que eu vou dar para você. Nilson, primeira pergunta. Vamos falar como tarará, né? Primeira pergunta. Como começar a investir em ETFs com orçamento mensal entre 4 a 10 mil reais? É muito abrangente, 4 a 10 mil, mas vamos lá, vamos colocar uns 7 mil reais. Qual que é o primeiro passo dela de fazer os aportes constantes de ETF? Para o cara que está investindo acima de 5 mil reais por mês, já é interessante ele abrir uma conta numa corretora internacional e se plugar com uma mesa de câmbio. Porque se ele compra lá o dólarzinho bobão lá na Avenue, por exemplo, ele vai estar pagando ali um spread muito alto, né? O que esse spread é alto? O dólar tá 5,30, você vai lá comprar, tá 5,40, né? Tem 10 centavos a mais ali que você não sabe o que é. É o lucro da corretora. Então, quando você usa uma mesa de câmbio, você consegue aquele dólar que tá lá no Google, né? Você bota lá, dólar hoje tá 5,40, você consegue comprar o dólar a 5,40, né? Não a 5,50, porque a corretora vai lá e mete 10 centavos a mais. Os alunos, né, da família investidora, dentro do nosso ecossistema, a gente tem mesas de câmbio que a gente indica, que são conectadas aí com bancos e corretoras brasileiras, para você conseguir fazer esse aporte, né, economizando uma grana. Chega lá no final do ano, às vezes é $1.000 que você economizou. É a longo prazo, né? Não vai Não, ser... mas no curto prazo. Tem vários casos de pessoas que eu atendo,
Às vezes, em um ano, o cara economizou $1.000, $2.000 só por conta desse spread menor, dele usar uma mesa de câmbio ao invés de comprar ali na Remessa Online ou na Avenue ou até mesmo no Banco Inter, que tem um dos dólares mais baratos, mas mesmo assim ainda é bem mais caro do que se ele usasse uma mesa de câmbio. Que legal. Então já começa aí, primeiro passo então é já começar a abrir uma conta na corretora. Isso. Mas isso é qualquer pessoa, Nilson. Agora vou te provocar aqui. Para conectar na mesa de câmbio, aí o pessoal que tem um patrimônio maior. O cara que investe 100, R$200 por mês, não consegue. Eu não consigo conectar ele numa mesa de câmbio. Tem que ser um investimento mais agressivo. Um investimento acima de 5 Mas mil. abrir conta de corretora e fazer o câmbio, se eu perguntar para você ou para qualquer outra instituição de investimento, eu falar, é isso aí, do exterior, mas aí tem um diferencial. Qual que é o tempero disso? Qual que é o diferencial a partir do momento que a pessoa abriu a conta e o dólar já está na conta dela? É ficar com o dólar lá? O dólar na conta ou não? Não, aí ela compra o dólar, ela vai investir numa carteira global. Né? Uma carteira que ela é dividida entre 48 países, mais de 6 moedas. E essa carteira, ela tem conseguido aí uma rentabilidade média de 15% ao ano, se a gente pega um período de 40 anos, ou em torno de 18% nos últimos 10 anos. Né? Então, é uma rentabilidade muito robusta quando você compara com a Bolsa Brasileira, que está com rentabilidade negativa né, nesse período. Né? Desde 2008, a Bolsa Brasileira não retorna aos patamares conquistados ali em 2008, quando a gente olha em dólares, né? R$7.000 por mês, quanto que você acha que a pessoa poderia investir? Claro, existem, cada vida é uma vida, mas quanto que você acha que seria saudável desses 7 mil que a pessoa tem, colocar em moeda forte? Então, sem usar termos nominais, 30%, se você investir 30% da sua renda, num período interessante, 15, 20 anos para cima. Tá falando? Se você consegue investir 30%, você vai conseguir a tua renda. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, se você investe 30% da sua renda, que é uma renda de 10 mil, fazer conta fácil, R$3.000 por mês, você lá no futuro vai conseguir ter uma renda equivalente a R$10.000. Entendeu? O cálculo ficou fácil, então. Então, o ideal é pelo menos 30%. Você pode colocar mais. Tem gente que ganha tão bem e que tem um custo de vida tão reduzido que o cara consegue ali investir 50% da renda dele, né? Se ficou abaixo da sua custo de vida bem baixo, né? Mas isso, eu não sei se você está ouvindo, tem a mesma dificuldade, mas a gente ouve muitos alunos. Os alunos falam assim, poxa, um dos meus principais problemas, Nilson, nem é investir no exterior, é eu ficar na faixa dos 70 a 30, né? 30% de investimento, 30% de poder custar pagar minha vida. Tem alguma coisa a mais pra gente poder fazer? Então, dentro do seu perfil de investidor, né, tem pessoas que elas vão se sentir um pouco mais incomodadas com a volatilidade de mercado, né? Então, para essas pessoas é interessante ter uma boa parcela ali na renda fixa. E aí eu falo ETF de renda fixa, não estou falando aqui de CDB, poupança, nada disso. Falando de ETFs de renda fixa. Vai ter uma pessoa que ela é muito nova, né? Às vezes tem um perfil mais agressivo, então ela tolera mais essa volatilidade, subindo e descendo, etc. Ela já consegue ter um pouco mais de renda variável, ou até mesmo não ter renda fixa na sua carteira, além da reserva de emergência, né? Que é obrigatório para todo mundo ter um investimento em CDB, na moeda local onde você tem os seus gastos, né? Seja um Tesouro Selic, um CDB, se você mora fora do país, uma savings account, né? Para que você possa ali sanear alguma necessidade que você tenha no momento que precisa de liquidez imediata, né? O ETF não tem liquidez imediata? A liquidez do ETF é D+1. Só que como ele é renda variável, né, muitas vezes você não quer vender aquele ETF naquele momento, né? Então você tem ali a obrigatoriedade de ter uma parte em renda fixa, qualquer que seja o seu perfil. Agressivo, moderado, conservador, você tem que ter. Seja o que você chama de reserva de emergência, seja um dinheiro que você quer dar uma entrada numa casa daqui a pouco, ou trocar de carro, ou fazer uma viagem, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta baseada nesse perfil. Como que a ganância ajuda essa pessoa a
se aposentar mais cedo e como que a ganância ajuda ela, prejudica ela a se aposentar mais cedo. Então, minha primeira ganância é positiva. Porque o cara ganha 7, vamos colocar 10, ganha 10, né? Teoricamente, teria que guardar 30% e investir 30%. Mas tem a ganância. Do cara ganhar mais dinheiro. Pô, quero acelerar isso cada vez mais rápido. Como que a ganância positiva, vamos colocar assim, agiliza a pessoa a se aposentar mais cedo? Eu acho que aumentando o apetite dela o risco, né? Porque todo risco tem um prêmio. Então, por exemplo, se você está na faixa dos 30 anos, né? Ou se o seu horizonte de investimento é de pelo menos 10 a 15 anos, você pode ser mais agressivo do ponto de vista de ter bastante renda variável. Até porque, quando eu falo em renda variável, eu não estou falando de você escolher ações e fundos imobiliários, né? Estou falando de você investir numa carteira global. E isso é muito menos arriscado do que você pegar Apple, Microsoft, WEG, Sanepar e montar uma carteira muito doida lá da sua cabeça, entendeu? Então, o ETF ele já te protege disso. E aí, essa ganância é positiva porque você sabe, se eu colocar tudo em renda fixa, o meu dinheiro não vai render, ele praticamente vai ficar ali empatando com a inflação. Então, eu preciso colocar em renda variável. Dar esse passo de trazer para sua carteira um ETF global, ETFs de fatores, né, que são filtros ali para melhorar a seleção de ações que estão dentro do seu ETF, isso com certeza vai te trazer um prêmio maior do que se você tivesse com o teu dinheiro até mesmo investido na renda variável no Brasil, que a gente sabe que os resultados são pífios. Pior bolsa do mundo em 2024, né? E como que a ganância negativa faz essa pessoa de 10 mil reais perder dinheiro pensando em se aposentar? E esse caminho é vasto. Desde começar a se enfiar em ETFs setoriais, ETF de urânio, ETF de semicondutores, ou ir para o stock picking, ouvir uma diquinha de que a empresa X lá vai crescer tanto, aí o cara compra só 1, 2, 3, 4 empresas, faz ali um portfólio super concentrado, criptomoedas, altcoins, né? O cara ouve, tem influenciador grande que tem mais de 2 milhões de seguidores falando, aqui no não sei o que lá, cripto, você aprende a participar de airdrops, aprende a você pegar ali moedas que podem multiplicar o seu dinheiro por 5, 6 vezes em menos de 2 anos. Então, você acaba caindo nesse papo de quem só quer te vender uma facilidade que não existe, né? Que é uma facilidade que está atrelada a um risco altíssimo, volatilidade altíssima, e você sai do feijão com arroz, que é o que o Bogle propõe, né? O feijão com arroz que coloca dinheiro no seu bolso de forma consistente para o longo prazo, que é o investimento passivo através de ETFs, né? Então agora eu quero fazer uma pergunta parecida, mas que soma os dois fatores, né? Bom, a gente está falando dessas pessoas que vão fazer algo de longo prazo, que vão aportar um valor de, $1.000, cara. Não, $1.000 não. 3 mil reais, $560 por mês. É um dinheiro legal que ela vai ter que fazer consistentemente, né? Existe alguma técnica que ela tem que balancear ao longo do tempo? Ou não? Ou é 15 anos numa fase, 15 anos na outra? Ou isso já é, já é uma forma de balancear? Porque você deixou muito bem claro, cara, pensa no longo prazo, vai aportando, mas a pessoa vai ficar olhando lá o broker. Quem tem dinheiro investido fica olhando lá quanto rendeu, quanto não rendeu, tá menos tanto ou mais tanto. Tem formas de balancear ou de saciar essa ansiedade ao investir em ETFs? Então, as pessoas aprendem a investir da forma errada, né? Então, aqui no Brasil, a cultura é: você compra ações que pagam dividendos, você compra fundos imobiliários que pagam dividendos, e essa carteira não muda. Ela é a mesma carteira para o resto da vida. Só que você está acumulando cada vez mais cotas de ações de fundos imobiliários, até você chegar lá no número mágico, 1 milhão, 2 milhões de reais, e você vai ter uma renda passiva X. Esse pensamento é totalmente equivocado. Não existe esse 1% ao mês, não existe nem esse 0,8% ao mês que o pessoal fala que existe. Ou seja, você ter um dividend yield de uma carteira de 12%, 8% ao ano, você sacar isso, ele vai depreciar a tua carteira, teu patrimônio vai cair, teu poder de compra vai cair ao longo dos anos, tá? Essa é uma estratégia totalmente equivocada, arcaica, que não é usada em lugar nenhum do mundo. Você vai lá para fora, vê o que a ciência, a estatística, a economia, papers de estudiosos vão falar. Taxa segura de retirada de 4%.
Então, você tem que dividir a tua carteira em 3 fases, né? A fase 1, que é uma fase de acumulação de patrimônio, aonde você não está focando em dividendos, você está focando ali numa base neutra, né? Ou seja, todas as empresas do mundo. Você está focando em filtros para selecionar empresas que, historicamente, estatisticamente, trazem um prêmio maior, né? E não são os dividendos, pelo contrário. Se você usar o filtro dividendo para separar as ações, eu quero só a empresa que paga dividendo, esse é o pior filtro que você pode usar para a fase 1, né? Então, na fase 1, você adota uma estratégia. E aí você vai começar a fazer uma transição, que a gente chama de fase 2, para você chegar na carteira de fase 3. A carteira de fase 3, ela é uma carteira à prova de crises, né? Porque, como a gente trabalha com renda variável e renda fixa, essa parcela de renda variável ela pode sofrer baques muito fortes, né? Quando você tem uma pandemia, quando você tem uma crise norte-americana, né? Que são coisas que acontecem, que são cíclicas, né? E podem se repetir no futuro. E a sua carteira de aposentadoria ela tem que estar à prova dessas crises. E se você tem uma carteira brasileira, né? Você não está à prova de crise nenhuma. O próprio Barsi já falou que em vários momentos ele não pôde sacar dividendos ou que empresas pararam de pagar dividendos, né? Então não dá para você contar com uma carteira como essa. A diversificação global ela é super importante. Você falou sobre diversificação, a palavra é justamente essa. O ETF ele já é uma cesta de produtos que fazem automaticamente a diversificação, né? A pergunta que eu faço é, as pessoas elas precisam de diversificar mais além de ter ETF na carteira? Tem alguma forma maior ou só basta ETFs? Você pode ter uma carteira só de ETFs e você já vai estar tendo uma performance melhor do que a dos deseducadores financeiros que falam que ter uma carteira só com ETFs é cagada ou que você precisa diversificar a sua carteira. Vamos primeiro entender o conceito de diversificar e concentrar. Se o John Bogle propõe que a base neutra é a base da sua carteira. O que é a base neutra? É você comprar o palheiro inteiro ao invés de procurar agulha no palheiro. Ou seja, você comprar todas as empresas de um mercado amplo. Por exemplo, através do ETF VT, que investe aí em 9 mil empresas no mundo inteiro. Tá? Então você tem ali a tua base neutra, todas as empresas. Ali dentro tem Itaú? Tem Itaú. Ali dentro tem Vale do Rio Doce? Tem Vale do Rio Doce. Ali dentro tem Petrobras? Tem Petrobras. Em percentuais mínimos, porque essas empresas são muito pequenas comparadas a uma Nvidia, uma Microsoft, uma ExxonMobil, uma Coca-Cola, um McDonald's, tá? Mas você já tem aquelas empresas ali. Então, se você, para diversificar a sua carteira, você compra ações brasileiras, você não está diversificando, você está concentrando. Você está comprando de novo algo que você já tem, por exemplo, Petrobras, Vale e qualquer outra empresa brasileira, Itaú, só que você está comprando num percentual muito maior do que o percentual recomendado. Porque o que é a base neutra? É você comprar todas as empresas do mundo, o número de ações que você vai comprar de cada empresa é proporcional ao tamanho de mercado que ela tem. Então, se a Nvidia vale 15 trilhões de reais, né, que é o preço de mercado aproximado dela hoje, ela vai representar 4% da sua carteira global. O ETF já faz sozinho isso para você. Aí você vai lá e compra mais tanto de Itaú, você está botando o mesmo peso de Itaú e de Nvidia na sua carteira, o que é um erro, já que o market cap, ou seja, o tamanho de mercado do Itaú, é muito menor do que a Nvidia. O Itaú não vale 15 trilhões de reais, né? Acho que a gente não tem nenhuma empresa no Brasil que vale trilhões. Talvez uma Vale do Rio Doce, não sei, vale a 1, 2, não sei porque eu não acompanho o mercado brasileiro, né? Então, essa diversificação que o pessoal fala, na verdade, é uma concentração. As pessoas, os deseducadores financeiros, são tão idiotas que eles não entendem nenhum conceito de concentração e diversificação. E aí eles ficam cagando regra como essa de que não dá para você ter uma carteira só com ETFs, ou que quem tem uma carteira só de ETFs não aplica a teoria de Markowitz, que fala que você tem que ter pelo menos 9 ativos diferentes para você ter correlação inversa. Um ETF tem muito mais do que 9 ativos juntos, tem 9 mil ativos de setores completamente diferentes, né? Não vou mais ficar falando o nome aqui, mas a minha língua coça para falar. Né? Porque a galera é muito burra, Thiago. Fizeram uma pesquisa na Suíça de que quanto maior o número de seguidores que um educador financeiro tem, pior é a qualificação técnica dele. Então você pega, por essa pesquisa, os caras que você segue aqui no Brasil,
que tem milhões de seguidores, a qualificação técnica deles é horrível. Tanto que a maioria deles não tem nem certificação financeira. Entendeu? Então, essa pesquisa veio a calhar. Quanto maior o perfil do cara, menos ele sabe de verdade sobre o mercado. Ele fala com muita convicção. Ele fala com muita tesão daquele assunto. Você acha que ele entende. Uma comunicação clara, eficiente, uma voz bonita. Mas ele não entende porra nenhuma. Entendeu? Tipo assim, não entende porra nenhuma, não. Ele tá só repetindo o mais do mesmo. E o cara não sabe inglês, o cara não estuda lá fora, o cara não sai do comportamento. Ele só fica repetindo aquela formulinha que fez ele chegar até ali, né? E as pessoas compram esse papinho barato. Tem ferramenta para esse pessoal de 4 a 10 mil reais de salário poder ficar mais... sentir mais confiante em fazer aportes em ETF, pensando na aposentadoria a longo prazo? Tem ferramenta, além do nosso próprio conteúdo, que já é uma forma de informação, de dar muita informação para a pessoa? Qual ferramenta que você acha que é possível o cara enxergar além do que nós estamos falando? Falar em ferramenta, Thiago, a gente já está falando em análise de ativos e aí já é para um investidor mais avançado. Tá. Né? Tem algo simples para o Então, cara pegar? Pessoal, Thiago, a galera é tão burra que eles comparam um ativo que está em dólar com outro que está em real. Tô falando de seguidor, não. Tô falando de gente que tem canal, tá? Então o cara pega, por exemplo, o VT e fala assim, Nilson, o VT ele rendeu 200%. Comparado aqui com o HGLG11 que rendeu 400%, é uma mentira o que você falou que o VT rendeu a mais. O cara não sabe dar o comando na ferramenta para passar o VT para real. Porque se ele passar o VT para real, muito caro essas ele vai ver ferramentas, porque a pessoa é de graça. É de graça? É de graça. E aí o cara passando o VT para real, ele vê, caramba, o VT rendeu aqui 800%, enquanto o fundo imobiliário rendeu 400%. Então é muito difícil falar sobre isso, porque o QI médio é muito baixo. 2 educadores financeiros, não tô falando de você que tá assistindo aqui, não. Tô falando do pessoal que produz vídeo pro YouTube. Se achando o último biscoito do pacote, achando que sabe pra caramba. O cara não sabe comparativo internacional com ativo brasileiro. Primeiro ponto, né? Então, para falar aqui de comparativos e tal, é algo que eu prefiro abordar lá no nosso evento, que aí eu trago gráficos. Olha lá, promessa feita, hein, gente? O grande plano, como investir no exterior, dia 6, 7 e 8 de agosto. Link na descrição. Ali você vai abrir ferramenta, vai mostrar... Principalmente nas lives de aquecimento. Eu vou te falar que nas lives de aquecimento está o ouro. Live de aquecimento eu faço simulação pro pessoal, eu abro análise de portfólio, eu faço backtest, eu ensino tudo isso. No evento em si, é um começo, meio e fim para o cara montar a carteira. Tá. Quem participa das lives de aquecimento faz o curso completo, digamos assim. Então, direto e reto para você, a pergunta que eu vou te fazer: como uma pessoa que ganha 7 mil reais consegue ficar milionária investindo em ETF? Passo a passo. Primeiro, ela vai abrir uma conta numa corretora, Show. de preferência uma corretora que dá acesso à Bolsa de Londres. Por Show. quê? Para você ficar milionário, você tem que reduzir todas as suas taxas. Então, você tem que ir para o ETF, que a taxa de administração é 6 a 60 vezes menor do que uma taxa de um fundo imobiliário, tá? Você tem uma rentabilidade maior e você tem menos impostos, tá? Então, os ETFs irlandeses, eles vão te trazer menos impostos do que os ETFs americanos. Então, o primeiro passo é abrir na corretora certa, no domicílio certo. Segundo passo é você poupar pelo menos 30% da sua renda. Então, a gente está falando aí de aportes aí em torno de $400 por mês para uma pessoa que está ali com 7 mil de renda, tá? Terceiro passo, ser consistente e esquecer notícias. Que a Bolsa Americana está batendo o topo histórico. Que o dólar a 5,80 está muito caro, não é hora de comprar dólar. Cara, para de seguir essa bosta desses conteúdos de internet que vão ficar te induzindo ao erro. Você tem que comprar dólar todo mês, não importa o preço. Você tem que comprar ETF todo mês, não importa se está batendo o topo histórico ou não. Porque a partir disso, você vai fazer o dólar, o DCA, Dollar Cost Average, né, que é a estratégia mais introduzida lá fora, né? Segundo ponto, o dinheiro que você aporta, ele representa menos de 20% do seu patrimônio final. Então imagina que só pelo fato de você estar comprando ETFs todo mês em moeda forte, lá no final você vai ter 80% de dinheiro novo. Então se você chegou no final com um patrimônio de $1 milhão, às vezes o que saiu do seu bolso foi 200, 300 mil dólares.
E olha aqui, eu fiz aqui a conta pra gente poder simular isso que ele tá falando, gente. Vamos falar que são 15 anos. 15 anos de aportes nessa nossa metodologia. Vezes 12, né? Estamos falando de 180 aportes nessa fase. Vamos imaginar que estamos investindo $400, que a gente tá falando, gente. É conta de padeiro, tá? Tem o dólar sobe, a economia sobe. Fica tranquilo. Mas então, pra você poder... Só para você ficar mais assim, anotar um por outro. Vezes $400, tá? $72 mil. É o que saiu do seu bolso. Saiu do seu bolso. E aí, trabalha. Os juros compostos agem. Um patrimônio final, ele pode chegar, por exemplo, aos $300 mil, que já te daria uma renda de $1.000. Você investe 72 e chega a 300. Sem contar que a gente está falando só de dólar. Uhum. Lembrando que em 15 anos, né, não tem bola de cristal, mas pelo parecer de vários economistas, em 15 anos o dólar vai estar pelo menos R$6,50, R$7. Investe 70, se manter, chega a 300. Só para isso, amigão. Encerra o vídeo, faz o que a gente falou pra você, tá? Não tem o que falar mais, cara. Pra mim tá respondida a pergunta de forma categórica. Agora, e sem contar que os 300 mil, quando você multiplicar por $1 a 7, você tem 2.100.000. Aí explode qualquer outra barreira. Bom, eu acho que isso já tá muito bem claro. Recado final, gente. Eu queria falar sobre coisas finais, porque eu acho que se você não pegou o recado até agora, volta o vídeo do começo, assiste, porque eu fiz o seu passo a passo. Eu extraí aqui do nosso amigo, torci o pano e fiz você fazer o teu passo a passo, que inclusive vai sair de forma prática no meu grande plano, né, no dia 6, 7, 8 de agosto. Mas isso aqui já tem um empurrãozinho, digamos assim. Nilson, para a gente poder uma continuidade para a pessoa, como manter-se atualizado sobre as melhores práticas de ETFs hoje no mercado? Tem algum canal que você quer falar além do nosso? Ou eu vou pedir para o pessoal botar aqui na descrição do vídeo e também por que eles QR Code o nosso aplicativo, Thiago. Porque o aplicativo da Família Investidora, né, ele tem um ecossistema ali, tem conteúdo gratuito, né? E a gente vai estar produzindo cada vez mais. A gente tem o nosso podcast também que está disponível no Spotify, no Apple Podcast, né? Então vamos varrer para dentro. O Nilson e a nossa equipe, a gente já pesquisa tudo do mercado de ETFs, as melhores tendências, os ETFs novos que surgem na Irlanda, nos Estados Unidos. Então, dentro desse ecossistema da Família Investidora, você tem tudo que precisa para você prosperar, né? Então, fechamos hoje esse episódio. Gente, com muito prazer, com muita satisfação que a gente encerra esse episódio de hoje do Família Invest Cash. Agora, você que tem um salário de 4 a 10 mil reais, já tem um caminho certeiro para você poder estar conosco investindo consistentemente em moeda forte no exterior. Agora, o seu próximo passo, o que é? É compartilhar esse vídeo com a sua família. Um vídeo de 30 minutos. Pede para ouvir junto no carro, tá no trabalho com a esposa, levando ela para o trabalho, ouve junto esse episódio, já constrói seu plano, né? Seguindo disso, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá crescendo, vamos chegar a 100 mil, será? 100 mil pessoas? Vamos chegar a 100 mil esse ano. 100 mil esse ano, nossa meta para esse canal bater 100 mil pessoas, até a plaquinha do YouTube, né? Vamos pôr aqui? Isso aí. Vamos pôr, não, já vai ficar aqui, né? A plaquinha aqui, no próximo podcast, ou melhor, esse ano ainda, tá? E até o próximo episódio, tá? Te vejo no próximo episódio ou no grande plano. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.